Da internet, tudo bom? Professor Matheus Roseler aqui. Vamos continuar a nossa legislação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Lembra, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, legislação estadual, estatuto, lei muito importante, não só para você que vai prestar o concurso, mas também para você que vai participar e vai ser da Polícia Civil, cara. Tudo isso é importante. É importante primeiro, porque você precisa saber para resolver na prova. E depois você vai utilizar esse estatuto pelo resto da sua vida de concursado. Então ela é muito importante para você na prova e na vida. Só e somente por isso. Lembra da escadinha que tu vai ter a gente vai firmar um compromisso aqui, que é, você vai assistir essa aula, cara, você vai precisar assistir ela uma vez. Assiste com tranquilidade, com paz no coração, e depois você lê o material de apoio, foi feito com muito carinho também, e você vai para a legislação seca, porque é uma legislação estadual, não tem muitas discussões doutrinárias, não tem jurisprudência sobre, então a banca se limita a fazer uma inversão de algum conteúdo, alguma coisa nesse sentido, para fazer a questão da prova. Não tem muito mistério, só que você tem que ter esse compromisso contigo, beleza? Então, como que é as aulas de legislação estadual? Eu, você, a lousa digital, eu quadro branco quando for alguma coisa muito importante e você precisa memorizar. Aí eu venho aqui no quadro, xingo você um pouquinho. Você também tem que acordar, que às vezes a gente fica na tela e você fica meio sonâmbulo. Beleza? Sem muito migué, bora pra tela. Lembra o que a gente está estudando? Lei 7366 de 80, que é o Estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá? Do RS. Cada Polícia Civil de cada estado tem o seu estatuto. Tá? Então vamos lá, artigo 29. As recompensas constituem reconhecimento de bons serviços prestados pelo servidor e compreendem medalha ao mérito policial, medalha Tiradentes, medalha de serviço policial e a dispensa de serviço. E aqui a gente começa, ó, de até 10 dias, até 10 dias. Então pode ser 10 dias? Pode, mas pode ser menos. O que vai vir na tua prova? Dispensa de serviço de 10 dias. Vai estar errado. É de até 10 dias. E também nós temos citações e louvores. A concessão das recompensas enumeradas de 1, 2 e 3 desse artigo obedecerão às normas fixadas nas respectivas regulamentações de recompensas. As concessões das recompensas citadas no item 4, que é a dispensa de serviço, têm por premiar o serviço extraordinário. Então não é premiar pelo trabalho que ele fez. O trabalho que ele fez, ele foi contratado para fazer, você passou no concurso para ser policial. Mas quando você desempenha um serviço extraordinário, pode haver a possibilidade da dispensa de serviço. As recompensas que tratam do item 5, conferidas pela prática de ato que mereça registro especial e ultrapasse, não é nem mais extraordinário, se ultrapasse o cumprimento normal de atribuições ou se revista de relevância. Quem é competente para conceder as recompensas? Nos casos das medalhas, as autoridades indicadas na regulamentação de recompensas. Nos casos do item 4, que é a dispensa, quem que vai ser? O secretário de Segurança Pública e superintendente dos serviços policiais. Lembra, até 10 dias. Nos casos de diretores de departamentos e órgãos equivalentes, eles podem dar até 7 dias. Nos casos de diretor de divisão, instituto e delegacia regional, eles têm um prazo máximo de dispensa de até 5 dias. Nos casos de titulares de delegacias, ou em outras palavras, os chefes de delegacia, quem são os chefes de delegacia? São os delegados ou órgãos equivalentes, até 3 dias, tá? Então você lembra desses prazos aqui que eles podem tentar te confundir. Secretário até 10 dias, diretores 7 dias, diretores de divisão 5 dias e chefes de delegacia 3 dias. Nos casos do item 5, que é a medalha, às autoridades em geral. As citações e louvores serão computados para efeito de promoção
quando reconhecido pelo Conselho Superior de Polícia. Exceto, olha aqui a exceção, a regra é essa, mas a exceção são as que são emitidas pelo governador do estado, inclusive, em outras palavras, chefe do Poder Executivo Estadual, secretário de Segurança Pública e superintendente dos serviços policiais, que serão obrigatoriamente considerados. Os servidores da Polícia Civil têm direito a porte de arma independente de autorização, mesmo na inatividade. Lembra a diferença. O que vai vir na tua prova? O servidor da Polícia Civil tem direito à posse de arma. Vai estar certo ou vai estar errado? Obviamente que óbvio que vai estar errado. Ele tem direito a portar a arma, a andar com a arma, não só ter ela na sua casa, inclusive se ele estiver na inatividade. O superintendente dos serviços policiais AD referendo. O que é AD referendo? Não interessa, ele vai utilizar essa palavra aqui e você só leva essa palavra para a tua prova. Do Conselho Superior de Polícia, mediante sindicância ou inquérito, pode suspender o exercício do direito nesse referido relativamente a servidor suspenso ou afastado de suas funções e ao policial inativo cujo comportamento recomende essa medida. Vem cá, olha aqui para mim que eu vou te dar um exemplo para você fixar isso aqui. Vamos supor que um servidor da Polícia Civil está sendo investigado por um crime relacionado à violência contra a mulher, lá a Lei Maria da Penha. É recomendado, então, que ele tenha suspenso seu direito ao porte de arma. É o caso clássico e é o caso que você pode utilizar para fixar isso aí. Então, o superintendente ele vai solicitar a suspensão do direito ao porte da arma. Então, ele vai ter que ir lá e ele vai ter que entregar a sua arma. Isso é um caso de suspensão. Então, acabou o processo, por acaso ele foi considerado... ele não foi considerado culpado nesse sentido. Então, ele volta a ter o direito a poder portar a sua arma. Também nos casos de suspensão ou ele é afastado da sua atividade, vamos supor que ele está sendo investigado num processo administrativo disciplinar em que tenha um crime contra a administração da justiça ou um crime de roubo em que ele está envolvido. Nesses casos também pode haver a suspensão do direito ao porte de arma. Beleza? Bora pra tela. Próximo. As férias e licenças serão concedidas na forma da lei e a gente vai entender. Por necessidade do serviço, a administração pública pode interromper. Quando é o caso de interrupção, quer dizer que zera o prazo de férias. Se a gente estivesse falando aqui o prazo de férias, se a gente estivesse falando aqui no caso de suspensão, somente dá um pause, tá? Ou não de conceder férias aos seus servidores, cabendo-lhes, nesse caso, acumulá-las no gozo do ano seguinte. Não serão permitidos acumular mais de 2 períodos de férias consecutivos. Isso é regra, inclusive, se você quiser pegar uma analogia, na CLT a gente também tem essa previsão. A aposentadoria será concedida a servidores da Polícia Civil nos termos da lei que a gente vai entender mais à frente. O servidor da Polícia Civil será aposentado com proventos integrais, qualquer que seja o seu tempo de serviço, quando a sua incapacidade for em consequência de ferimento recebido na manutenção da ordem pública, acidentes de serviço e doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação e efeito nas condições de policial. Tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia, você tem todas essas doenças, por exemplo, mal de Addison, mal de Parkinson, também é uma causa em que ele vai ser aposentado com proventos integrais. Isso aqui é um rol taxativo? É só nesses casos? É só nesses casos que ele vai receber? Não, é um rol exemplificativo. Por quê? Nós temos o inciso 5 que fala de outras causas previstas em lei. O tempo de serviço policial previsto no artigo 26 e seus parágrafos da lei será computado até 15 de janeiro de 71 com o acréscimo desta lei aqui,
independente de o servidor possuir tempo de aposentadoria para aquela. Isso aqui é uns casos de pedalada previdenciária, tá? Isso aqui você só leva essa regra, você não precisa entender. Você só leva essa regra para a prova se for necessário. Ao delegado de polícia que tem exercido o cargo de superintendente dos serviços policiais como titular, fica assegurado, ao inativar-se, o direito de ter os respectivos proventos fixados com a incorporação de todas as vantagens do cargo. Então você sabe, quando você é um superintendente, é um cargo comissionado, você recebe um valor para trabalhar como superintendente. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quando você se aposentar como superintendente, você também tem direito aos proventos e às vantagens desse cargo. Os proventos da aposentadoria serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos, vantagens dos servidores da Polícia Civil em inatividade. Isso aqui a gente está falando que o cara está aposentado, houve um aumento salarial dos servidores da ativa e os da inativa, eles, por consequência, eles também vão receber esse benefício. A remuneração, agora a gente vai falar do que você quer. Remuneração do servidor da Polícia Civil compreende em vencimentos adicionais, gratificação, indenizações e outras vantagens. Em alguns casos, em outro estado, a gente pode estar falando de subsídios. O que é subsídios? É uma parcela única que engloba todos esses valores. Mas na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, você trabalha com a remuneração que ela compreende todas essas parcelas. A remuneração dos servidores inativos se define proventos. Então você tem remuneração para servidores ativos e para inativos você tem a chamada proventos. Os vencimentos do servidor da Polícia Civil serão constituídos de uma parte básica, que é a base, é o salário base, a remuneração base, vencimento base, acrescida de um percentual considerado como fator de valoração do respectivo nível. Conforme você vai aumentando o nível, vai aumentando essa porcentagem. A parte básica que se refere corresponde ao quantitativo estabelecido em lei. O fator de valoração do respectivo nível, a título de risco de vida e saúde, nos termos da Constituição Estadual, corresponde a 25% incidente sobre a parte básica. Então, se você tem a parte básica de R$1.000, você sabe que não é isso, que é muito mais, o fator de valoração vai ser 25% desses R$1.000. Vou fazer a conta com você? Eu vou fazer porque eu sou vida louca. É R$250, se considerando o valor básico de R$1.000. O fator de valoração que se refere a esse parágrafo 2º que a gente acabou de trabalhar, incide sobre o vencimento do cargo em comissão ou da função gratificada. Então, sempre do valor base. Eventualmente exercido pelo servidor da Polícia Civil, que é o caso, por exemplo, do superintendente. Esse aqui é um exemplo que a gente pode dar. Quando o cargo ou função for lotado na Polícia Civil ou na administração superior da Secretaria de Segurança Pública de natureza policial. Dos adicionais, é assegurado ao servidor da Polícia Civil a percepção dos seguintes adicionais. Por quinquênio. O que é quinquênio? A cada 5 anos. A cada 5 anos ele vai ter um adicional na sua remuneração. De 15 e de 25 anos de serviço. Então você tem o quinquênio, que é a cada 5 anos. Você tem o de 15 anos e você tem o de 25 anos de serviço. Aqui no 43 que está cortado um pouco para você. Os servidores de que trata essa lei perceberão por quinquênio de serviço estatual computado na forma prevista para a concessão de gratificações adicionais. Entendido? O fator de valoração. Aqui está o slide certo. Olha aqui, ó. Aqui está o slide duplicado. Vamos lá para o 43 que agora ele dá para ler tranquilamente. Os servidores que trata essa lei perceberão por quinquênio um serviço público computado na forma prevista para a concessão das gratificações adicional de quanto? 15
15%. Então, você já tem um adicional de 25% na base e por quinquênio 15% e de 25%. Uma gratificação adicional por 5% até o máximo de 7 quinquênios. Então, você tem ali 7 quinquênios máximo. Isso aí, 7 quinquênios dá 35 anos. Que incidirá sobre os vencimentos do cargo exercido, qualquer que seja a forma de provimento. A gratificação adicional de 15% ou de 25% que fazem jus os servidores da Polícia Civil será concedida nos termos do Estatuto que vos fala e calculado sobre os vencimentos definidos lá no artigo 41, que é a base, mais a remuneração, mais todos aqueles adicionais. É isso que está falando este artigo. A concessão de gratificação adicional de 25% fará cessar a gratificação adicional de 15%. Então, ele não vai receber 25% mais 15%. Se ele receber os 25%, morre a gratificação de 15%. É isso que está falando esse artigo aqui. É assegurada aos servidores da Polícia Civil a percepção de gratificação de representação. O que é representação? Ele vai estar lá fazendo a representação da delegacia em algum congresso, em algum evento. A de professor, mas professor em escola pública? Não, é de professor no curso de formação. Auxílio de diferença de caixa, quando ele envolver dinheiro, assim como funciona uma caixa do Banco do Brasil ou caixa da Caixa Econômica Federal. De participação também do órgãos de deliberação coletiva. A gratificação de representação será concedida aos titulares de chefias superiores e de delegacias de polícia para custear os gastos de representação, transporte, alimentação, esse tipo de situação. A gratificação constante neste artigo aquá será calculada sobre a parte básica do vencimento, acrescido os valores do parágrafo 2º do artigo 41, nos seguintes termos. Primeiro, de 75% quando for superintendente de serviços policiais. De 50% quando for um diretor de departamento e órgãos do mesmo nível. De 30% de diretores e delegados de polícia regional. E, por fim, 25% aos delegados, titulares delegados de polícia de órgãos do mesmo nível, a delegacia lá, vamos supor, delegacia lá do interior. A gratificação de professor de magistério será devida por aula efetivamente dada aos professores da Escola de Polícia do curso de formação da CADEPOL. Quando professores de curso de nível superior, 1/40 da parte básica de vencimentos do delegado de segunda classe. Professores de nível médio, de 40 avos aos delegados de polícia de primeira classe. E professores de curso de nível primário ou elementar, 1/40 avos do vencimento de inspetor ou escrivão de quarta classe. A gratificação que trata esse artigo é assegurada no período de férias escolares ao professor que tiver exercido as suas funções por prazo não inferior a um semestre escolar. Então, ele tem que ter pelo menos um semestre escolar para ter direito a essa gratificação, correspondente ao seu valor da média aritmética da gratificação mensal durante o ano letivo. Serão considerados como aula ministrada aquela que não for dada por motivos alheios à vontade do professor. Então, motivos de força maior. Se for esse o caso, vai ser considerado como aula dada e, portanto, aula recebida. As disposições que tratam todo o que a gente falou do artigo anterior aplicam-se àqueles policiais ou não, inclusive os inativos, mediante designação regular que ministrem aulas nos cursos da escola de polícia. Então, a escola de polícia, você tem o curso de formação e você tem o curso de especialização, porque você lembra que você tem que se especializar sempre. Então, ali, a própria escola de polícia, ela faz
esse tipo de magistratura, esse tipo de aula. A retribuição que trata o referido artigo para os que não forem servidores da Polícia Civil constitui-se como honorários, tá? No termo desta lei. O auxílio para a diferença de caixa, ali, caixa, lembra, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, será pago ao servidor da polícia no efetivo exercício das funções de quê? Tesoureiro. Então, tão somente o tesoureiro tem direito a esse auxílio de diferença de caixa. A gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva será paga conforme lei correspondente. Outro direito é assegurado aos servidores da Polícia Civil a percepção das seguintes. Ali a gente falou de adicionais. Agora a gente vai falar das indenizações. A gente tem ajuda de custo, diária, transporte e alimentação. A ajuda de custo é a indenização para os custeios de viagem, mudança ou instalação, exceto de transporte concedido ao servidor da Polícia Civil, quando for por conveniência do serviço, for nomeado, designado, removido, transferido, matriculado em escolas, centros de aperfeiçoamento ou mandado servir ou estagiar em nova comissão, ainda quando deslocado para que o órgão tenha sido transferido de sede, entendido? Então você tem a regra aqui, que é a ajuda de custo, e você tem todas essas exceções. A indenização será paga antecipadamente, então ele recebe antes e vai depois, por órgão competente antes do embarque do servidor policial. O valor da ajuda de custo corresponde a 1 mês da parte básica dos vencimentos, quando o servidor policial não possuir dependentes. 2 meses quando possuir dependentes. E metade da parte básica quando possuindo dependentes for removido por conveniência da disciplina. Então, se ele for removido e não possui dependentes, 1 mês da parte básica, 2 meses se ele possuir dependentes e metade da parte básica se ele for removido a bem da disciplina por conveniência da disciplina. Não perceberá ajuda de custo o servidor policial cuja movimentação se dê a pedido por solicitação do servidor ou for desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário da matrícula. Aí ele não vai ter direito a essa ajuda de custo. Na forma estipulada desse artigo, o servidor restituirá a ajuda de custo quando e como integralmente e de só uma vez quando deixar de ir ao seu destino, ou na metade e de uma vez só quando de até 3 meses após seguido para a sua sede vier a ser licenciado ou exonerado a pedido. Pela metade, mediante descontos sucessivos da 10ª parte do todo, quando não seguir para a nova sede por motivo independente de sua vontade. Então você tem todas essas possibilidades aqui para a devolução da ajuda de custo. Não se enquadra nas disposições do inciso 2 esse artigo, a licença para tratamento da própria saúde, A gente não está falando aqui para o tratamento de terceiros. O servidor policial que estiver sujeito a esse desconto restituirá a ajuda de custo ao adquirir outra ajuda de custo e liquidará integralmente o débito anterior no ato do recebimento. Então você faz aqui o famoso abatimento, tá? Ele não pode, porque isso aqui é considerado um caso de enriquecimento ilícito, tá? No pagamento da ajuda de custo atrasada para efeitos do cálculo do respectivo quantum, serão obedecidos os valores vigentes na oportunidade do ajuste de conta. A ajuda de custo não será restituída pelo servidor policial ou seus herdeiros quando, após ter seguido o seu destino, for mandado regressar e, por acaso, ocorrer seu falecimento antes de seguir para sua nova sede. Aí você não tem
a possibilidade dessa restituição. A diária da viagem é a indenização destinada a atender despesas de hospedagem e alimentação dos servidores da polícia afastados de suas sedes nos termos da legislação. A diária será paga incluindo-se o dia da partida e o dia de retorno. O valor da diária da viagem será estabelecido em decreto do chefe do Poder Executivo ou governador do estado, sempre que for majorado esses valores. O servidor da Polícia Civil nas movimentações de objetivo em serviço tem direito a transporte de domicílio a domicílio por conta do estado, para si e também para seus dependentes, sem muito mistério. O servidor policial da ativa terá direito ainda a transporte por conta do estado quando se deslocar de sua sede para viajar no interesse da justiça ou por participar de concurso para ingressar em escola ou cursos de centro de formação. Realizar também deslocamentos necessários ao bom desempenho das suas funções e baixar em estabelecimento hospitalar ou der alta em consequência de prescrição médica ou submeter-se à inspeção de saúde. Tudo isso dos artigos 51 a 59 também se aplica a policiais da inatividade quando convocados para o serviço da ativa. Por fim, os servidores da Polícia Civil terão direito à alimentação fornecida pelo Estado quando de plantão ou prestando serviço extraordinário. Então, direito à alimentação quando em plantão ou serviço extraordinário. Aí você tem o direito a essa indenização. Beleza? Olha cá pra mim. Cara, viu? É muito simples. Quando a gente vai trabalhando as regras ali. Lembra que eu falei que é importante essa legislação? Por quê? Porque você tem que saber como que você vai receber, quanto que você vai receber, quando que você vai ter direito a uma indenização, a uma gratificação. Entendido? Por isso que é muito importante você estar atento a essa lei. Por isso, era isso que eu tinha para passar para vocês neste momento. Lembra do compromisso? Você vai assistir essa aula uma vez, porque essa aula está muito simples. Depois você vai para o material de apoio e você vai ler a legislação seca. Beleza?